Eu queria começar lendo um versículo em Lucas, capítulo 9, 23. Versículo muito conhecido, que diz assim: E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Queria destacar essas palavras que estão no meio. Negue-se a si mesmo. Tem um panfleto um livreto, que foi publicado pela Verdades Vivas. O nome dele é Espere. Eu aconselho a todos os irmãos a lerem este livreto, é muito bom. E no começo do livreto, o irmão fala que esta lição, esperar, quanto mais cedo nós aprendemos ela, melhor nós temos uma caminhada com o Senhor. Porque nós devemos ter esse exercício de esperar no Senhor muitas coisas. Porém, eu creio que este aqui é um outro exercício que, com mais cedo nós aprendemos, melhor para a nossa caminhada cristã. Que seria isto que nós lemos: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Nós ouvimos muito falar sobre isso, mas muitas vezes nós não entendemos o que é isso, né? Nós temos o costume, principalmente como jovens, de, ao tomar decisões, ficar perguntando, principalmente para outros irmãos, se aquilo é pecado ou não. Ou coisas que nós fazemos para diversão, coisas que nós fazemos para passar o tempo, nós costumamos perguntar: mas isso é pecado? Isso é pecado? Como se toda a vida cristã dependesse disso, né? Se é pecado, eu tenho que me abster. Se não é pecado, eu estou livre para fazer. Mas existe algo além. Existem coisas que nós devemos negar em nós mesmos que não são pecados, que não são pecaminosas, mas que nos atrapalham. Eu gostaria de ler também um versículo, vamos continuar lá em Hebreus capítulo 12, outro versículo muito conhecido, o versículo 1, que diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui nós focamos e nós conseguimos entender muito bem o que é deixar o pecado. Nós temos essa consciência de coisas na nossa vida que nós estamos lutando contra elas, que são pecaminosas e que nós deveríamos deixar. Mas nós esquecemos deste pedaço que está antes disso, que ele diz: deixemos todo o embaraço, ou como na tradução do Darby diz, todo o peso. Tudo aquilo que nos impede de correr com mais rapidez, porque estamos carregando coisas que talvez não sejam pecaminosas, mas que estão nos atrapalhando na nossa caminhada cristã. E para isso nós devemos negar a nós mesmos. Muitas vezes nós temos esse argumento, quando algum irmão chega e nos aconselha que talvez nós devêssemos deixar certas práticas, certas coisas que nós fazemos na nossa vida, para nos dedicarmos mais ao Senhor, e nós falamos: mas isso não é pecado. E realmente, muitas vezes não é pecado. Mas são pesos que nós estamos carregando e que nós deveríamos negar. E negar a si mesmo justamente vem de você negar uma coisa que é prazerosa para você. Uma coisa que te é agradável, que te faz se sentir bem, mas você nega a si mesmo porque o Senhor está nos orientando a fazer tal coisa. Eu queria ver agora dois tópicos, digamos assim, um deles mais rápido, que seria negar primeiro a nós mesmos por causa de outros, negar coisas que nós gostamos por causa de outros, e depois ver algumas coisas que podem estar nos afetando na nossa caminhada geral com o Senhor. Nessa primeira categoria, eu gostaria de ler lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele fala, ele começa no capítulo 8 falando das comidas sacrificadas aos ídolos. Mas lá no versículo 10 ele traz esse princípio que pode ser aplicado a várias coisas da nossa vida. Várias questões de convivência com irmãos ou até mesmo com incrédulos. Ele diz lá no versículo 24, 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o proveito próprio. Antes,
cada um o que é de outro. Comei de tudo que se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser ir, comei de tudo que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E aí vem o versículo 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu, com graça, participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos, de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Nós vemos aqui que a consciência de outro é levada em consideração ao decidir fazer ou não alguma coisa. Muitas vezes nós temos esse hábito de ser teimosos e falar, eu vou fazer, isso não é pecado, isso não é proibido e ponto. E não levamos em consideração que talvez aquilo que eu estou fazendo está levando um irmão a tropeçar ao pecado. Isso é algo errado. Isso é algo que nós estamos pensando somente em nós mesmos. Hoje na reunião o irmão Luiz falou sobre o amor, como está sendo deturpado o que é o amor. E uma coisa que nós vemos é ser pregado o amor próprio acima de todas as coisas. Você deve amar a si mesmo, você deve amar aquilo que você gosta e fazer aquilo que você gosta e ninguém deve interferir na sua vida. Nós devemos ser felizes. E isso é base para divórcio, porque a pessoa não está se sentindo feliz no seu casamento e o foco no casamento sou eu, então eu vou me divorciar para ser feliz, segundo esse tipo de ensinamento. O que é totalmente contrário à palavra. Ou a pessoa está infeliz em ser solteira e ela, eu tenho que ter práticas sexuais e ela começa a se entregar à fornicação porque ela tem que satisfazer os desejos da carne que ela tem. E ela não nega a esses desejos, não nega a si própria. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Outra característica, a gente pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 13, que ele fala do amor, e ele diz aqui, no versículo 7, quando ele fala, o amor, vou colocar essa partezinha no começo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é muito contraditório com aquilo que nós ouvimos. Segundo o mundo, segundo o que o mundo prega, nós não devemos sofrer por outros. Nós não devemos esperar com que as pessoas mudem algum comportamento e suportá-las, né, em amor. Ou mesmo não devemos pregar o evangelho, devemos deixar com que elas sigam seu caminho de maldade sem nenhum peso na nossa consciência. Isso é totalmente errado, totalmente contrário ao que a palavra fala do que é amor. O amor é algo autossacrificial. Eu sacrifico a mim mesmo, aos meus desejos, por outro. Isso é o que o Senhor fez por nós. Essa é a maior prova de amor que nós temos na Escritura, Ele se dando, Ele se esvaziando de si mesmo por nós. E quantos desejos nós temos, quantas vontades nós temos que nós poderíamos negar, que muitas vezes não negamos, isso atrapalha o nosso caminho, atrapalha que cresçamos na nossa caminhada cristã. E existem coisas, como eu falei, que são pesos, né? Agora falando dessa segunda categoria, que nós deveríamos, às vezes, largar para conseguirmos focar mais nas coisas do Senhor. Com isso, eu queria começar falando de algo que muitas vezes você vê jovens focados, que é próprio em sua devida medida, claro, mas que exagerado nos tira do caminho do Senhor. A primeira delas, nós vamos ver lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 3 para um contexto, mas eu queria falar aqui sobre a questão do dinheiro, do sustento. Eu sei, né, muitos de nós jovens estamos começando a vida no mercado de trabalho, estamos buscando algo
para ganhar nosso sustento. E é próprio que a gente trabalhe. A própria palavra diz, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Porém, quando nós focamos muito nisso, quando nós temos nosso objetivo de vida, ser ricos, isso nos afasta dos caminhos do Senhor. Aqui ele diz, vamos ler do versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nessa passagem, nós vemos o que o amor ao dinheiro faz. E o que é interessante, nesse versículo 9, no meio, ele fala assim, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências. Esse enlaço é como se aquilo estivesse amarrando os nossos pés, e isso impede com que a gente corra. Quantas vezes nós vemos irmãos que preferem faltar reuniões porque têm que ir para um certo trabalho para ganhar mais dinheiro. Ou que preferem, eu conheço, infelizmente alguns, faltar reunião para estar estudando, para passar um concurso público ou o que quer que seja, para ganhar mais dinheiro, para ficar rico. Né? O objetivo da vida da pessoa é ser rico e não conhecer mais do Senhor. Isso atrapalha a caminhada. Nós devemos tomar muito cuidado com o nosso desejo. Eu querer o sustento é algo próprio. Não é pecado eu querer trabalhar e ter um sustento. E até mesmo desejar ter uma vida confortável. Não é errado. E o Senhor pode nos abençoar. Mais à frente, no versículo 17, ele diz, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Ou seja, existiam irmãos ricos, e isso não tem nenhum problema. Mas quando a gente está ouvindo um irmão falando sobre algo assim, nós ouvimos só essa segunda parte. Então pode ter irmão rico, então eu vou continuar batalhando e esquece tudo que foi dito para trás. Nós devemos tomar cuidado com isso. O Senhor pode nos dar o sustento, mas se nós nos dedicarmos ao caminho dele, ao que ele quer para a nossa vida, todas as outras coisas ele vai suprir. E se for da vontade dele, com que ele te abençoe financeiramente, isso será muito bom. Mas para que ele faz isso? Queria ler um versículo também aqui. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Vou usar como princípio aqui, ele está falando de outra questão, mas como princípio ele diz, 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Quando o Senhor nos dá algo, ele nos dá para que nós sejamos mordomos daquilo, ou seja, despenseiros, outra tradução traz, se não me engano, atualizada, aquele que vai cuidar daqueles bens para as coisas do Senhor. Então, se o Senhor nos faz ricos, não é para que eu desfrute desses deleites para mim mesmo, mas para que eu use isso para a bênção de outros. É como se o Senhor soubesse que eu serei o canal para abençoar a outros. Tudo aquilo que o Senhor nos dá é porque Ele sabe que eu serei o canal para abençoar a outros. Ele nunca vai me dar simplesmente para mim, para que eu seja aquele foco, e agora eu vou me deleitar naquelas coisas sozinho. Não, o Senhor não faz isso. Ele dá de si mesmo para que nós deleitemos dele, e cada vez mais.
mas desses tipos de coisas ele nos dá para que a gente seja canal para a bênção de outros. E aqui nós temos um exemplo da questão do dinheiro. Temos o versículo aqui em Mateus capítulo 6, muito conhecido também, versículo 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Aqui nós vemos claramente esse mesmo princípio sendo aplicado. Dois senhores, você vai odiar um e amar o outro, ou então você se dedicará a um, ocupará o seu tempo com um e abandonará, desprezará o outro. Muitas vezes o que é desprezado é o Senhor. Infelizmente, entre esses dois, o que é desprezado é o Senhor. Outra coisa, passando para um segundo ponto, seriam nossas famílias, que às vezes podem ser de tropeço para nós, podem nos amarrar. Queria ler a passagem aqui também, em Mateus, já estamos em Mateus, capítulo 10, versículo 37, que diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Aqui nós vemos o Senhor falando, né, como muitas vezes a nossa família pode ser de tropeço. Nós temos alguns lares que os pais não são cristãos, ou pelo menos não se reúnem ao nome do Senhor. Ou então pais que os seus filhos não se reúnem e se opõem também à verdade. E nós vemos alguns irmãos que se travam por causa disso. Não fazem as coisas que o Senhor quer que eles façam por causa de suas famílias. Porque eles se sentem na obrigação de se dedicar mais às suas famílias, a passar tempo mais com suas famílias, eventos familiares, né, almoços de domingo e coisas do tipo, do que estarem com o Senhor, na presença dele em memória da sua morte. Isso é uma coisa muito triste que nós devemos tomar muito cuidado. Mas para o jovem, eu queria falar um ponto, talvez um pouco espinhoso, que seria em 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 25, que ele diz assim: ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, a meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Nós temos casos, claro, de pais e mães que nos atrapalham a nossa caminhada do Senhor, às vezes filhos, mas eu vejo que um dos pesos que os jovens carregam, os jovens solteiros, é o de querer formar uma família. E às vezes os irmãos se ocupam mais em buscar uma esposa do que em buscar o Senhor. Procuram mais conhecer as irmãs e conversar com as irmãs do que realmente buscar a vontade do Senhor para a vida dele. Aqui nós vemos que eles deveriam estar contentes como estavam. Se estivessem casados, não busque separar. Isso aqui é um ensinamento para os casados. Eles deveriam negar-se a si mesmos. Mesmo que estivessem tristes em seus casamentos, não é esse o foco, a felicidade minha, mas eu nego a minha felicidade por amor ao outro. E se os dois se negam a si em prol do outro, não há falta. Um compensaria o outro. Mas quanto ao solteiro, ele fala também, permaneça assim. E nós devemos aprender. O Senhor pode querer que você se case. Você que está solteiro. Pode ser que o Senhor queira que você se case. Pode ser que não. Pode ser que você passe toda a sua vida solteiro e nós vamos para o Senhor solteiros. Mas uma coisa é certa. O Senhor quer que você esteja solteiro agora.
Se você está solteiro agora, é porque o Senhor quer você assim. E se você está assim, você deveria aproveitar este momento de liberdade e sem todas essas travas que um casamento traz, para servir ao Senhor, para se dedicar às coisas do Senhor, aprofundar no conhecimento da palavra, a visitar os irmãos, a estar entre os irmãos, a pregar o evangelho, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Porque se chegar o momento em que o Senhor mostre uma esposa ou um esposo para você, você vai ter que dividir seu tempo, sua atenção, sua dedicação com a sua esposa, com o seu esposo. Mas agora o Senhor está te permitindo ficar solteiro para servir a Ele. E se dedicar muito a buscar simplesmente a esposa, faz até com que a gente perca oportunidades. Porque se eu estou simplesmente buscando pessoas que só se dedicam a buscar pessoas, eu não vejo aqueles que estão buscando realmente ao Senhor. Aquelas irmãs que estão realmente buscando ao Senhor e os irmãos que estão buscando ao Senhor. Porque eles não estariam ocupados conversando assim. Eles estariam ocupados com o Senhor. Agora, se os dois estão buscando o Senhor, quando os dois chegarem ao Senhor, eles também se encontrarão. E poderão, então, começar um relacionamento. Talvez essa seja a maior falta para os solteiros. Né? Buscar mais as irmãs e os irmãos solteiros do que buscar o próprio Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado porque isso pode ser um empecilho até para o nosso testemunho. Né? Muitos irmãos pedem o testemunho, né? Têm um mau testemunho por causa disso. Outro ponto seria a fama. Nós vivemos hoje na época de redes sociais, Instagram, Facebook, várias coisas que distraem nossa atenção. E nós, muitas vezes, queremos ser famosos, queremos ter fama, queremos ser conhecidos. Mas o que o Senhor diz na sua palavra sobre isso? Vamos ler primeiro lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando eu busco fama e ser reconhecido pelo mundo, eu terei que fazer coisas que agradam o mundo. Nós não conhecemos, infelizmente, irmãos muito famosos pregando o evangelho, a sã doutrina. Nós conhecemos irmãos que são conhecidos, mas muito famosos nós não conhecemos. Quem são os pregadores mais eloquentes e famosos e chamados para a rede de televisão, para dar entrevista? Infelizmente, não são aqueles que pregam a sã doutrina, mas aqueles que se renderam ao mundo e vendem um falso evangelho. Muitas vezes nós temos esse perigo. Querendo ser reconhecidos, começamos a falar aquilo que agrada, a tornar amigo do mundo, a se vestir como o mundo, a se comportar como o mundo, a falar como o mundo, para sermos reconhecidos. Isso vai nos afastando também. Isso é um peso para a nossa caminhada. Ter um Instagram é pecado? Postar um vídeo é pecado? Mas será que aquilo está me atrapalhando na minha caminhada cristã? Será que aquilo está atrapalhando o meu testemunho cristão? Nós deveríamos considerar essas coisas. Outro versículo sobre esse tema, lá em João, capítulo 5, aqui o Senhor falando, versículo 41. Eu não recebo glória dos homens. Nós devemos ser parecidos com o Senhor. Ele fala, aquele que quer vir após mim, aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo. Isso aqui é para aqueles que querem seguir o Senhor e ser como o Senhor Jesus. Ele não recebia e não procurava a glória dos homens. Nós, da mesma forma, não devemos buscar esse tipo de glória e nos conformar ao mundo para buscar esse tipo de glória. E um último versículo, em João, capítulo 12, uma ilustração no versículo 42 e 43. Diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus.
Aqui está o resultado de alguém que, sim, até crê no Senhor, até cria, mas não o confessavam. A vida deles não aparentava que eles criam. Eles não expressavam Cristo. Por quê? Porque se eles fizessem isso, seriam expulsos. E eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é muito perigoso. Nós devemos tomar muito cuidado para quem nós estamos nos mostrando. Para quem nós estamos nos mostrando. E um último ponto, aqui, questão do poder. Eu vou ler só uma passagem em Atos capítulo 8, versículo 9 a 11, depois mais um pouco à frente, quando fala de Simão, mago. Aqui, muitas pessoas não se encantam com dinheiro, não querem ter dinheiro. Ou então não se encantam com fama, mas eles querem ter poder, querem ter influência. Poder no sentido de influência, de falar e as pessoas atenderem ao que eles querem que seja feito, ou escutar os seus conselhos e coisa do tipo. O poder, eu moro em Brasília, é o que se busca lá, poder, é a ganância pelo poder. As pessoas fazem de todo tipo de coisa para conseguir o poder. Porque essas outras coisas que nós vimos, tudo vem junto. Aqui nós vemos Simão, o mágico. No versículo 9 diz: E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o grande poder de Deus. Então aqui nós vemos que havia uma cidade que esse Simão mágico, por causa de suas mágicas, tinha certa influência, um poder. As pessoas o atendiam, buscavam saber dele, seus conselhos, o que quer que seja que ele poderia influenciar. E mais à frente, no versículo 18, nós vemos: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Aqui nós vemos que ele não era apegado ao dinheiro porque ele deu dinheiro, ele queria outra coisa, ele queria poder. Um poder que para ele o daria influência, continuar com aquela influência. Talvez ele viu muitos irmãos ali que estavam seguindo aquele caminho do cristianismo e então ele queria ter influência sobre aquele grupo. E ele não ficava contente que outros estavam estendendo as mãos e o Espírito Santo descia. Ele queria fazer isso para que as pessoas olhassem para ele. E ele então se associou com o cristianismo, ele até batizado aqui, para poder ter essa influência naquele grupo. Mas no final, ele não, pelo que tudo indica, não cria de fato. E o Senhor trouxe ali uma punição por causa desse ato que ele fez, através dos apóstolos aqui. Nós devemos tomar muito cuidado com o que nós vendemos, de nós mesmos, nós entregamos por causa de influência também. Talvez aqui, não sei como é o coração de cada um, é algo que a gente vê, como eu falei, em Brasília muito, repercutindo muito, que é o poder, não é o sede do poder e todos estão em busca daquele poder, querem aquilo e fazem de tudo, se associam com denominações, época de eleição, toda denominação ganha um terreno novo e assim por diante. Nós sabemos como as coisas são. E isso atrapalha o nosso testemunho cristão. Quantos, talvez, políticos são genuinamente nossos irmãos e têm um testemunho totalmente inválido? Pelo contrário, muitos blasfemam o Senhor porque veem o que eles fazem, no congresso, nos palanques por aí. Nós devemos tomar muito cuidado para não nos juntarmos com estes, estarmos no mesmo barco que eles. E para terminar, eu gostaria de ler uma passagem também em Atos, que talvez seja um pensamento que os irmãos já tenham ouvido de outros irmãos, mas que para mim sempre foi muito precioso. Atos capítulo 26. Paulo, preso,
vamos imaginar Paulo preso por muitos dias, passou por um naufrágio, estava com roupas todas sujas, maltrapilhas, totalmente amarrado, acorrentado, e ele é colocado diante do rei, para então dar testemunho e fazer sua defesa. E ele fala aqui no versículo, vamos ler a partir do versículo 24, só para contexto. E diz, e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Novamente, ele estava aqui fazendo a defesa dele, contando como ele, no caminho de Damasco, teve uma visão do Senhor Jesus e conta tudo aquilo que aconteceu para a salvação dele, quando ele foi comissionado para apóstolo. E aqui ele continua e diz, versículo 25, mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto. Porque isso não se fez em qualquer canto. E ele faz a pergunta, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a fazer cristão. Eu já vi um comentário, não sei se é preciso, mas que eu acho que talvez sim, que aqui, quando Agripa fala, não seria essa exclamação, mas uma interrogação. Ele estaria debochando de Paulo, o rei estaria debochando de Paulo. Por pouco queres me fazer cristão? Com poucas palavras queres me persuadir a ser cristão? E novamente vamos trazer essa imagem na nossa mente. Paulo, preso, maltrapilho, com roupas velhas, preso, com correntes, diante do rei, detentor de todo o poder, toda a riqueza no império, fama, né? Tudo aquilo que talvez mulheres, né? Talvez tivesse várias mulheres. Ele diante deste homem e na condição que ele estava, diz, e disse Paulo, versículo 29, provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O que este homem tinha para falar para um rei? Eu queria que você fosse como eu. E não só tu, todos aqui. O que este homem tinha? Nada disso que nós falamos hoje. Não tinha riquezas, nem a sua liberdade ele tinha. Não tinha uma mulher, nós sabemos que Paulo não casou. Não tinha poder, fama, a não ser a boa fama do seu testemunho. Nada disso ele tinha. Mas ele fala para um rei que tinha tudo isso. Queria que tu fosses como eu. O que este homem tinha, senão o Senhor Jesus? Que nós tenhamos este pensamento. E quando essas coisas vierem nos afrontar, esses desejos que são próprios em sua medida, estiverem tirando nossos caminhos do Senhor, que a gente possa ter isso como incentivo para negar a nós mesmos, negar a nossa vontade e seguir ao Senhor. Buscar isto que fazia Paulo ter essa coragem diante de um rei. Vamos dar graças?